Muito bem, pessoal. Graças a Deus chegou mais uma remessa do meu livro Doutrinas Bíblicas Fundamentais. Então, alguns irmãos não sabem do que trata esse livro e a importância dele. Doutrinas Bíblicas Fundamentais são as minhas apostilas de teologia sistemática que foram transformadas em livro. Então, é um livro introdutório sobre doutrinas bíblicas. A palavra de Deus, o ser de Deus, Jesus Cristo, o homem, a salvação, enfim, até a doutrina das últimas coisas, passando por 10 doutrinas. Vou colocar aí o print do sumário na tela para vocês saberem do que o livro trata exatamente. E muitos irmãos têm usado esse livro para os seus estudos individuais da teologia de maneira sistemática. Tem usado também na escola bíblica e nos cultos de doutrina. É um livro que vale muito a pena. Então, eu mesmo tenho utilizado esse livro, Doutrinas Bíblicas Fundamentais, para gravar aulas de um curso de teologia sistemática, curso esse que eu já ministrei em algumas igrejas por algumas ocasiões. E, é claro, estou disponível, havendo agenda e havendo convite, obviamente, irei para ministrar esse curso, que é um curso de longa duração, tendo aulas uma vez por semana. Se for mais de uma vez por semana, né, ou num período bom, num sábado, enfim, ou a noite toda na semana, a gente consegue dar esse curso em 6 meses, tá? Mas nele nós abordamos os principais temas da fé cristã de maneira organizada. Então eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas doutrinas nos próximos vídeos. A começar de hoje. Talvez não deu tempo de falar tudo hoje, mas eu vou contar um pouquinho do que eu trato nesse livro. Fique atento. Os assuntos abordados nesse livro, Doutrinas Bíblicas Fundamentais, foram estudados comigo e os irmãos da igreja que eu pastoreio, a Igreja do Nazareno, em Tibiri 2, e levamos cerca de um ano estudando essas doutrinas, semana após semana, sem interrupções. Não paramos de estudar nenhuma dessas doutrinas ao longo desse ano. Toda semana nós vimos isso. A maioria das aulas presenciais e aí nas últimas semanas por meio do YouTube. Inclusive você pode ver algumas dessas aulas no meu canal no YouTube, cujo link está na descrição aí do meu Instagram, tá? Então, é um livro que serve para orientar os cristãos e eu vou falar um pouquinho sobre cada doutrina a partir do próximo vídeo. Primeiro a gente trata sobre a bibliologia, que é a doutrina da palavra de Deus. E o que é que a gente estuda sobre isso? Muita gente diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela se torna quando alguém se sente emocionado ou tocado. Outras pessoas dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Então, o que da Bíblia é palavra de Deus, o que não é? De maneira geral, nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, quer as pessoas creiam, quer não. E na Bíblia não estão registradas apenas palavras do próprio Deus. Qualquer leitor da Bíblia sabe disso. A maioria das palavras que estão na Bíblia são palavras de homens. A maioria temente a Deus, outras narrativas, tem poesia, tem salmo, enfim. E tem palavras até registradas do próprio Satanás. A questão é, o que a Bíblia ensina é a palavra de Deus. Por isso que nós dizemos isso. E há muitas vantagens em termos um livro autenticado pelo próprio Deus, que é a Bíblia. E conhecemos bem o que a Bíblia diz a respeito de si própria. Porque quando a igreja, quando o cristão não sabe, pode dizer, não, aqui tem um erro na Bíblia. Esse relato não se relaciona, não se coaduna com outro relato de um outro evangelho. Por exemplo, foram escritas 4 biografias de Jesus que estão na Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem histórias que aparentemente se contradizem, mas não há contradição. O foco é que é outro. Não é que fulano estava mais certo porque estava lá, por exemplo, como Lucas, que não estava, fez uma pesquisa depois. O livro de Lucas, como o dos outros evangelistas, foi inspirado por Deus. Então, na bibliologia, a gente estuda também um pouco sobre isso. Quando a Bíblia começou a ser dividida em capítulos? E quando os versículos surgiram? Então, embora sejam muito úteis
capítulos e versículos para que encontremos uma passagem da Bíblia, eles não são inspirados por Deus como o texto bíblico. E a gente percebe que até tem versículos que foram mal divididos, porque isso foi feito muito tempo depois, mais de 1000 anos depois da Bíblia ser concluída. Apenas os salmos estão divididos corretamente, porque cada salmo, na verdade, é um hino, tá? E em capítulos. Mesmo assim, tem verso do salmo que deveria ter sido dividido de outra maneira, mas são 31.103 capítulos, tá? Versículos, aliás, 1189 capítulos. Uma hora alguém ia errar nesse processo aí. Não estou dizendo que não é bom, estou dizendo que às vezes tem erro nisso. Contudo, a palavra de Deus, o texto bíblico, o texto sagrado, não contém erro. Essa questão de quando surgiram os capítulos e versículos é uma curiosidade, entre tantas outras que eu trato nesse livro. Por exemplo, como os livros do Antigo e do Novo Testamento foram escritos e aceitos pelo povo de Deus como palavra de Deus. Quais tiveram mais dificuldade de aceitação? Como eram feitas as cópias do Antigo Testamento? Como se disseminaram as cartas e os livros do Novo Testamento? O Antigo Testamento foi escrito em mais ou menos 1500 anos. O Novo Testamento em mais ou menos 60 anos. Praticamente todos os autores do Novo Testamento se conheciam. Os autores do Antigo Testamento nem todos se conheceram, obviamente. Então, como tudo isso se harmoniza sendo a palavra de Deus? No livro eu respondo. Que Deus nos abençoe.